Fazer jogos não é um bicho de 7 cabeças. Fica aí que eu vou ensinar 4 passos para você começar a fazer o seu jogo hoje. Fala galera, Ciro Guimarães aqui e esse é o manual do Game Dev, canal com muitas dicas e informações para você fazer o seu jogo. E hoje eu vou mostrar que fazer jogos não é tão difícil quanto penso. Muita gente acha que para fazer jogo eu preciso de saber várias coisas, é muito complicado, é muito complexo, mas não. Hoje eu vou trazer 4 passos que vão te ajudar a você a começar a fazer o seu jogo hoje. É isso mesmo, hoje mesmo você já vai conseguir começar a fazer o seu jogo e começar também a aprender sobre desenvolvimento de jogos. Então, sem mais delongas, vamos para o passo número 1. Passo número 1. Escolhendo uma Game Engine. A Game Engine, como o próprio nome dela em inglês fala, ela é o motor do jogo. É nela que você vai rodar seu jogo, é nela que você vai desenvolver, é ela que vai fazer o seu jogo funcionar. Existem diversas Game Engines por aí que você pode escolher. Então, por exemplo, você tem a Unity, você tem a Unreal Engine, a Game Maker Studio, você tem o RPG Maker, Godot, Construct, enfim, entre muitas outras. Cada uma, claro, com as suas características e com as suas particularidades. E outra, muita gente acha que, para eu saber desenvolver jogo, eu preciso saber programar. Você não precisa saber programar. Existem game engines que elas abstraem essa parte de código, de programação. Então, por exemplo, você tem a Game Maker Studio e a Construct, que elas possuem na interface delas ferramentas de você clicar e arrastar para justamente você abstrair essa parte toda de código. Você não precisa se preocupar com if, com for, com while, com lógica de programação, isso tudo aí, não. Você não precisa se preocupar com isso. Como existem várias game engines por aí, é importante você saber qual que você vai escolher. Dependendo do jogo que você for desenvolver, é mais interessante você escolher uma do que a outra. Então, por exemplo, se o jogo é 2D, se o seu jogo é 3D, se o seu jogo é de ação, se o seu jogo é de RPG, é um FPS, é um jogo de plataforma. Porque aquilo, cada game engine, ela tem as suas características. É claro que existem game engines que você pode desenvolver de tudo, mas aquilo, né, sempre que der para você desenvolver em uma que seja um pouco mais específico ali para o seu jogo, melhor. E eu vou deixar o link dessas game engines que eu citei aqui na descrição. Dá uma olhada, dá uma lida, pesquisa também na internet, existem vários sites, existem vários fóruns que explicam um pouco melhor, até vídeos mesmo aqui no YouTube, falando e explicando melhor sobre cada uma. Então aquilo, dá uma olhada para ver qual que se encaixa melhor nas características do seu jogo. Passo número 2. Escolha uma parte ou mecânica de algum jogo e desenvolva usando a Game Engine que você escolheu. Muita gente, depois que escolhe qual Game Engine vai usar, acaba procurando curso, acaba procurando vídeo tutorial. A questão toda é que cursos vão falar geralmente mais da ferramenta em si. Então vão falar dos recursos que essa ferramenta tem, né, que essa Game Engine tem, e nem sempre você vai usar todos esses recursos para você desenvolver o seu jogo. E vídeo tutoriais geralmente são vídeos tutoriais longos, então vão acabar de repente falando também de recursos ou de mecânicas, né? Geralmente são focados em desenvolva algum jogo em não sei quantos minutos. Geralmente esses vídeos são longos e, de novo, você acaba não usando todos os recursos que são falados dentro desse tutorial. Tutoriais vão servir mais para os próximos passos que eu vou falar, mas segura aí que eu já chego lá. Escolher parte de jogo ou alguma mecânica torna aquele aprendizado mais específico. Então você consegue focar mais, você consegue tornar o seu aprendizado mais ágil. Pode ser que você tenha dificuldades quando você seguir essa abordagem, mas você vai perceber que você vai conseguir fixar melhor o seu conhecimento. Você pode, por exemplo, escolher como desenvolver o pulo do Super Mario Bros. Você pode, de repente, como é que eu faço a mecânica do Flappy Bird, né? Como é que eu consigo fazer ele bater asas, né, e ficar pulando? Você consegue, por exemplo, como que eu faço para ter uma câmera de FPS, tipo CS, como que eu faço para atirar em primeira pessoa, enfim. São vários exemplos que você pode seguir, você pode procurar. Se você já tiver alguma ideia de jogo que você já queira fazer, melhor ainda. Pega a principal mecânica desse jogo e tenta desenvolver. Galera, antes de eu continuar, antes de eu dar os próximos passos, gostaria de pedir para você deixar aquele like maroto, se inscreve aqui no canal e lembre-se, aperta naquele sininho ali para você receber notificação sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Sem mais delongas, vamos para o passo número 3. Passo número 3. Pegue essa mecânica ou parte de jogo que você escolheu e divida em pequenas partes. Mas Ciro, eu já peguei uma parte pequena, você quer que eu divida mais ainda? Sim.
Quando eu falo para você pegar essa mecânica e dividir em pequenas partes, é para justamente você poder pesquisar melhor, para você poder ser mais específico e aprender melhor sobre cada uma delas. Porque é aquilo, para você construir uma parte ou mecânica de algum jogo, ela é sempre dividida em pequenas partes que montam essa mecânica toda. Um outro ponto muito importante que ajuda quando você divide a sua mecânica em pequenas partes é que você consegue escolher a melhor implementação para cada um desses pequenos pedaços. Então você consegue saber, para aquele pequeno pedaço dessa mecânica, qual a melhor forma que eu vou achar para implementar? Qual é a melhor maneira de fazer? Mas Ciro, eu tô começando agora, como é que eu vou saber se é melhor, se é pior, se é boa, se é ruim? Existem sites e fóruns que possuem esquemas de pontuação, como por exemplo o Stack Overflow, o Reddit, entre outros. Fora que nesses fóruns, nesses sites, geralmente há comentários falando, pra mim funcionou, pra mim não funcionou, esse jeito assim não achei muito legal, esse jeito assim achei. Então, assim, isso acaba ajudando muito você para escolher qual dessas implementações é realmente boa, né, para você que está começando. E outra, é nesse ponto que os tutoriais vão começar a ser mais interessantes. Por quê? Quando você divide em pequenas partes, você acaba também conseguindo ver vídeos mais curtos. Então, aquele vídeo de, por exemplo, como implementar o pulo do Mario completo com obstáculo, com tudo que tem direito. Não, você consegue ser mais específico isso. Por exemplo, como implementar uma movimentação, como renderizar um objeto na tela, como eu colocar o meu boneco ali. Isso vai fazer com que você não gaste muito tempo em tutoriais muito longos. Então, exemplo, eu quero implementar o pulo do Super Mario Bros. Como que você consegue dividir? Você primeiro tem que colocar o seu personagem ali. Como colocar um objeto na tela? Aí depois você tem a questão da movimentação. Então, como eu movimento o objeto, meu personagem, meu jogador, para frente e para trás, né? Para direita e para esquerda. Como eu consigo pular? Como eu coloco obstáculos? Como eu lido com colisão? Então, tá vendo? Você tem como colocar objeto na tela, você tem a movimentação, você tem um pulo, você tem como colocar obstáculos e você tem como lidar com essas colisões. Quando você acaba pesquisando especificamente para esses pontos, você acaba sabendo, então beleza, para colocar o objeto foi nesse trecho aqui. Para fazer o pulo eu tive que mexer aqui e aqui. Para fazer movimentação eu mexi aqui e aqui. Você acaba fixando melhor esse conhecimento. E finalmente chegamos ao passo número 4, que é modificar ou acrescentar algo na mecânica do jogo que você escolheu. Quando você modifica ou acrescenta algo, isso acaba ajudando no aprofundar do seu conhecimento sobre aquela game engine, até mesmo sobre a mecânica daquele jogo. Por isso, galera, é muito importante vocês seguirem o passo anterior. Por quê? Quando você escolhe qual mecânica que você quer e você divide essa mecânica em pequenas partes, você já sabe aonde exatamente você vai querer mudar, o que você vai alterar para fazer com que essa mecânica se modifique. E aquilo, você consegue explorar mais recursos daquela game engine. Aí, de novo, vamos voltar ali para o nosso exemplo do Super Mario Bros. Então, por exemplo, agora eu não quero que ele pule, agora eu quero que ele voe. Então, aquilo, você já sabe que a parte que você vai ter que alterar vai ser a parte em que você implementou o pulo. Então você já vai lembrar, foi naquele site ali que eu peguei como desenvolve o pulo, ou foi naquele tutorial. Aquele tutorial, aquele site falou que é para fazer desse jeito aqui. Então, já que eu fiz desse jeito aqui, eu sei que eu vou ter que mexer especificamente aqui. Agora eu quero implementar os inimigos. Eu vou procurar como que eu coloco mais objetos e como eu faço com que eles se movam sozinhos. Viaja mesmo, seja criativo, pensa em qualquer coisa. Pega coisa de outro jogo então, tipo, sei lá, eu quero misturar Super Mario Bros com Metal Slug, quero misturar com Zelda, quero misturar jogo de corrida. Tenta misturar mesmo, que quanto mais você misturar, quanto mais você modificar essas mecânicas, acrescentar coisas, mais você vai aprender não só sobre o seu jogo, mas também sobre a game engine. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal. Perfect.